do Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. E é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios. Vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos que ter consciência, nós vivemos num combate. E esse combate não é só contra a carne, nem contra os homens. Isso é uma realidade desde quando entrou o pecado na humanidade. Há uma luta que se trava, e quem não souber travar esta luta, essa pessoa será destruída. E essa luta é com as forças do mal. Diz São Paulo que não é contra homem de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados, as forças do mal espalhadas nos ares. A Bíblia é muito claro. E acabamos de ouvir agora essa passagem do Evangelho. Os judeus não tinham dificuldade de entender isto. Aqueles não estão questionando se existe ou não demônios. Eles estão questionando somente o poder de expulsá-lo. E Jesus disse: é pelo dedo de Deus, é pelo poder do Espírito Santo que eu faço isso. E ele diz: então o reino de Deus chegou até vós. E ele diz isso: um homem forte, ele mantém sua casa protegida. Isso quer dizer o quê? Esse homem forte era o demônio. Ele mantinha a casa. Que casa era essa? É cada um de nós. Antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a humanidade toda, ela vivia sob o poder e uma certa escravidão do mal. São João chega a dizer na primeira carta: o mundo inteiro jaz sob o maligno. Há uma ação do mal nessa terra. E muita gente não tem noção disso e não sabe lutar contra essas realidades. E se não souber, acontece isso. A casa é dividida e começa a destruição. Quantos católicos não acreditam mais nessas verdades? Aí tudo é cabeça, tudo é o outro. E não sabe lutar. E não é essa luta, é uma luta real. Não é as pessoas, é contra o mal que pode atuar nas pessoas. E ele vai tentar. A primeira ação do inimigo é justamente nos tentar. Não há ninguém que não esteja sob tentação. Até Jesus, Nossa Senhora, foram todos tentados. É aquela batida que ele fica dia e noite, noite e dia. Olha aí, está chegando aí, dá uma palavrinha, briga com ele. Olha aí, está entendendo? O negócio está desse jeito, teus pés estão todos encharcados, começa a reclamar, começa a ter raiva. Ele assim, ó, está entendendo? Está vendo? Ninguém gosta de você, está vendo? Aí você cai na armadilha. Mentira de Satanás. Obra do mal. E aí você divide a tua casa. Você divide os teus relacionamentos. Você não ama mais as pessoas. Aí você caiu no veneno do mal. É para agir como Jesus, com a força do Espírito, com a força de Deus, expulsar o mal, dizer: não, isto não vem de Deus, é o mal que está fazendo isso, é o mal que está querendo fazer com que eu divida
as pessoas, a casa, o meu trabalho. Não, nós temos que ficar atentos, meus amados irmãos. É continuamente essa luta. Porque tem que vir um homem mais forte. Quem é esse mais forte? É nosso Senhor Jesus Cristo. É quando ele veio a este mundo. Aí ele sim, ele tirou o outro do trono e diz: quem reinará agora sou eu nos corações. E esse homem mais forte vai vir neste altar. E ele vai entrar em nós. Ele vai expulsar de nós este mal. E deixa ele expulsar. Na Bíblia, a força do mal se manifesta conforme as circunstâncias que é aparecido. Aqui fala que um demônio mudo. Peraí, demônio é por espírito. Ele não tem matéria, é por espírito. E para você saber se ele está atuando em alguma circunstância, você tem que ver, perceber que mal é aquele. Pode ter o demônio do medo, o demônio da raiva, está entendendo? Aqui é um demônio mudo. Esse homem não podia falar, mas esse homem não estava com um problema fisiológico, não. Este homem estava sob uma força do inimigo, a força do mal. E Jesus disse, expulsou o demônio e ele começou a falar. Então o demônio não se fala, o demônio simplesmente se expulsa. Nunca caia e nunca vá dialogar com o demônio. Quem fez isso, vocês sabem, né? Está lá no livro da Bíblia, Gênesis 3, Eva começou a conversar com o mal. Conversar com o mal é seguido de queda. É de imediato expulsar, vai para lá. Vocês lembram quando Pedro tentou Jesus também? Jesus disse o quê? Vai para trás. Não quis nenhuma conversa. Quando Jesus foi tentado no deserto, o demônio apresentando para ele o que Jesus fazia, Jesus não conversava. Vai para trás, está escrito. É assim que tem que ter essa luta com essas verdades. Se você não tiver essa atitude, você vai ter a possibilidade de cair. Como eu estou dizendo, dentro da tua casa, você não tiver essa atitude, aí você vai pagar com a mesma moeda, aí você vai dividir a tua casa, você vai criar problema. E é preciso a gente ter isso muito claro. Não viver neurótico com isso, não. Evitar os dois extremos, ver demônio em tudo ou também não ver em nada. Esses dois extremos a igreja não aceita. É na sobriedade, é perceber, é discernir exatamente quem está atuando ali. Quem é que está agindo ali naquela circunstância? E aí a gente tem que depois agir de imediato para não ser enganado pela astúcia do mal. Mas se estamos com Jesus, pronto, este é o segredo. E como eu disse, ele virá agora a cada um de nós, ele estará dentro de nós e temos que estar com ele, permanecer unido a ele para que a gente viva nessa terra, apesar dessas lutas, se que aquele que está conosco é maior do que qualquer situação desta vida, não temos mais o que temer. Não somos nós que vencemos, é Jesus que vence em nós. Está entendendo? Não é você que vai bater de frente, é Jesus em você que vai, porque quem expulsa é Jesus, quem tem poder é Jesus Cristo. Agora nós vamos deixar ele entrar nesta casa e dizer: Senhor, esta casa é sua, o Senhor pode habitar, o Senhor é o Rei, o Senhor é o meu Senhor e Salvador, permanece aqui e todo mal que vier, expulsa para que eu não seja afetado por nada nesta terra. É preciso então a gente estar atento. E eu termino agora. É preciso também a gente usar dos meios que o Senhor nos deixa aqui para sermos protegidos. O principal e o maior deles é a graça de Deus, viver em graça de Deus, viver em santidade. Outro meio são os sacramentos, a confissão e, sobretudo, a Santa Eucaristia. Mas também temos os sacramentais, que o mais comum e mais conhecido entre nós é a água, o sal e o óleo. É importante ter esses sacramentais, para que a gente possa usar contra o mal. É uma realidade que precisamos sempre pedir para um padre abençoar esses sacramentais e ter em casa para usar. Seja com água benta passando em você, o óleo na comida, o sal. Isso não é simplesmente coisinha, isso é de pessoas que não têm fé. Não, são meios que Deus nos dá, porque Ele sabe que estamos nessa terra, e nessa terra nós estamos num combate espiritual.
Então, use desses meios, e a quaresma, sobretudo, é um período que nós sabemos disso, aonde Jesus ficou 40 dias e ali ele foi tentado, mas ele venceu com a palavra de Deus. É o meio mais poderoso para combater, é ter a palavra de Deus, não só guardadinha lá na estância, ou então aberta no Salmo 90, não vai resolver nada. O demônio não está nem aí se ela está aberta ou está fechada. Ele se assusta quando essa palavra sai do nosso coração com poder, como saiu da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fica assustado. Opa, essa palavra está nesse coração, esta pessoa está munida de uma arma muito poderosa, porque São Paulo diz, quando ele fala das armaduras do cristão, ele fala entre uma das armaduras, ele diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E a espada é a arma de combater o mal, e é dado o nome, palavra de Deus. Então, vamos ficar firmes, porque o Senhor está dizendo que quando vem o mais forte, o mal vai embora, e o mais forte virá agora sobre este altar, e sairemos todos daqui livres, cheios do poder, cheios da graça de Deus, para ajudar os nossos que talvez não saibam esta luta, não conhecem desta luta, mas nós vamos como generais, dentro de casa, no nosso trabalho, e dizer, não, aqui você não vai tocar, porque aqui está nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou um servo dele, eu sou uma serva dele, e em nome dele, em nome de Jesus, o mal tem que ir embora. Amém. Amém. Vamos elevar a Deus agora os nossos